gravando, para não perder. Então, queridas, queridos, boa noite. A gente então segue aqui com o nosso encontro, né, do estudo do Aquietando a Mente. Já estamos perto de chegar ao fim, mas ainda tem coisa para a gente ver, né? Então, como eu combinei com vocês, essas, né, na terça passada, essa terça e a próxima, a gente ia fazer a sequência de 3 práticas guiadas pelo Lama Alan, né? Na terça passada, a gente fez a prática todas de 2019, do retiro lá do SEB de 2019, Tantra Vajra. Não, na terça passada ele deu a instrução inicial aí de como a gente fazia a distinção entre a quietude da consciência e os movimentos da mente. Nessa de hoje, ele pressupõe que a gente então já pegou, e aí ele apresenta assim a estrutura da prática, né, base, que é tomar a mente como caminho, né, que é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, que é para poder a gente atingir o primeiro tipo de atenção plena. Então hoje ele vai guiar essa, certo? E na próxima terça a gente vai voltar inclusive para um vídeo anterior, que na verdade ele deu primeiro, que é fundindo a mente com o espaço, onde é uma prática onde ele dá quase nenhuma instrução e deixa a gente já repousando na quietude da consciência, como um Vajra lá, sendo, né, inabalável, assim. Então eu deixei para sequência, deixei para o final, assim, certo? Então hoje a gente vai fazer essa prática com ele. Como o vídeo começa com as preces, né, então a gente vai fazer as preces com eles, Lama Santen e Lama Alan. Aí a gente se prepara, aí ele vai dar uma explicação inicial que eu acho muito bom a gente rever, porque nunca é demais a gente rever a instrução da prática, principalmente agora que a gente está tentando penetrar na compreensão da prática, né? E de repente a gente está fazendo também um pouco mais, e aí isso vem questões que a gente não percebia. Aí a gente escuta melhor o que o Lama está dizendo, porque a gente está tendo já uma certa experiência no processo. Então a gente começa a ouvir melhor. Então a gente vai. Ó, a Emília conseguiu entrar, que ela estava sem internet. E aí então a gente vai fazer a prática. Aí antes a gente vai ouvir o Lama uns 6 minutinhos, 7 minutinhos, explicando de novo essa base, essa prática base de tomar a mente como caminho, de tomar, né, a quietude da consciência em meio às aparências, né? E aí a gente volta para o nosso texto. Aí a gente vai ouvir um pouquinho o Lama nesse vídeo que ele segue explicando as 4 aplicações da atenção plena, que a gente já viu, mas a gente vai ver só a explicação dele do primeiro, que é exatamente essa fase que a gente está aqui terminando, essa primeira aqui. Só pra gente se lembrando, porque a gente vai ouvindo ele lá no livro e ouvindo ele de novo no mais recente, que foi 2019, né? E a gente vai, de repente, percebendo, ouvindo melhor o que ele está dizendo, compreendendo melhor o que ele está dizendo. Tá bem? Tirando as nossas próprias dúvidas, né? Então, podemos seguir assim? Então tá, eu vou fechar os microfones, depois a gente abre. Então a gente vai começar, vou colocar o vídeo, onde a gente vai começar com as preces, né, de Refúgio Bodhicitta e as preces 7 linhas com o Lama Alan e Lama Santen, tá bem? Aí a gente vai ouvir o Lama um pouquinho explicando a prática, mais ou menos uns 6 minutos. Aí aí eu paro um pouquinho, a gente se organiza para fazer a prática dos 24 minutos com ele, tá? Aí a prática é repousando na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, que é a prática principal. Tá bem? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. TT, só me avisa se tá ok, o som.
A gente vai ouvir uma breve explicação do Lama sobre a prática que a gente vai fazer logo a seguir. Olá. Listen. Ouçam. So for the next several sessions through today and I think through all of tomorrow probably, we're going to focus on the same one method. Então, durante as próximas sessões hoje, possivelmente amanhã também, nós vamos focar nesse mesmo método. From start to finish, the method itself doesn't change. Do começo ao final, o método em si não muda. The kind of experiences that will arise change tremendously. O tipo de experiências que vão surgir mudam tremendamente. But the method that you apply remains constant all the way through. Mas o método que você aplica continua o mesmo o tempo todo. So I've received instruction on this method from in the Mahamudra tradition in the Galupa, Mahamudra in Kagyu, and then multiple Nyingma lamas teaching it in the Dzogchen. Então, ele recebeu essa mesma instrução do Mahamudra na linhagem Kagyu, do Mahamudra na linhagem Gelupa e também nas instruções do Dzogchen na linhagem Nyingma. And each one adds a certain nuance to the same method. E cada uma delas adiciona uma certa nuance a esse método. So now I'd like to introduce like seasoning into the main course is on the table already, but a bit of seasoning, and this is from some quintessential instruction I received from the great Yangtang Rinpoche, who had fully achieved this shamatha practice and more. Então, assim, a refeição principal está servida, né? Mas ele vai só colocar uma pitadinha de tempero, assim, que ele recebeu diretamente de Yangtang Rinpoche, um grande mestre que tinha a realização certamente nesta prática e muitas outras. So it's the same practice. Então, a mesma prática. But the nuance they added to it I found very, very helpful. Mas a nuance que o Yangtang Rinpoche adicionou, ele achou muito útil. You're resting in the stillness of awareness, and that's your primary focus. Então, você repousa na quietude da consciência e esse é o foco principal. But you are deliberately aware of what's arising in the space of the mind. Mas você está deliberadamente consciente de tudo que surge no espaço da mente. In other words, whatever's arising is not a distraction. Ou seja, tudo que está surgindo não é uma distração. Your awareness of it, whatever it may be, is part of the practice. E a consciência do que surgir, seja lá o que for, é parte da prática. But the nuance is how much attention are you giving, what kind of attention are you giving to the movements of the mind? Mas a nuance é assim,
quanto de atenção e que tipo de atenção você está dando para tudo que surge na mente. And he gives this advice. E ele deu esse conselho. You're resting there in the stillness and movement of thoughts pertaining to the past arise, memories arise. Então você está ali repousando na quietude da consciência e os eventos mentais pertencentes ao passado surgem, memórias. Don't follow them. Não siga-os. Your awareness is resting in the present moment. A consciência repousa no momento presente. The thoughts are occurring in the present moment. Os pensamentos que ocorrem no momento presente. Stay right there. E fica bem ali. Don't follow them into the past. Não siga-os no passado. You notice them. You notice thoughts pertaining to the past, just enough to notice them, but not to follow them. Você nota esses pensamentos que pertencem ao passado, mas só o suficiente para notar, sem seguir. Then likewise, thoughts about the future will arise. No problem. That's not a problem when they come up. You don't stop it, you don't modify it, it's no problem. E aí quando você está ali, vão surgir pensamentos relacionados ao futuro também. E não tem problema, não faz mal. Você não precisa consertar, parar, modificar, você não precisa fazer nada. Tudo bem. But keep resting your awareness in the immediacy of the present moment and don't follow them off into the future. Mas mantenha-se a consciência repousando no momento presente sem seguir esses pensamentos do futuro. And some thoughts, of course, will arise pertaining to the present, like vultures circling around, the present moment. When thoughts arise pertaining to the present, don't circle around. Don't go to the referent of the thought. Just observe the thought as thought. Just like the Buddha said to Bahia. Just observe the thoughts as thoughts, mental events as mental events. Don't go to the referent. E se surgirem pensamentos do presente, que surgem como se fossem abutres, circulando, dando volta, assim, do momento presente, você não faz volta com eles. Você permanece ali, repousando no momento presente e sem se perder nesses pensamentos. Não vai para o referente desses pensamentos. When he was giving the teachings, I was co-interpreting for him. So I could ask questions anytime I liked. Então, só completando um pouquinho, é a mesma instrução que o Buda deu para o Bahia, né? De não perceber pensamentos como pensamentos. Agora, quando o Lama está... Aqui só deixando clara a tradução da G. Que a instrução que o Buda deu para Bahia foi de apenas perceber os pensamentos como pensamentos. Não é não perceber pensamentos como pensamentos. Porque ela falou um não assim junto com a afirmação. Não, a instrução do Buda para Bahia foi perceber pensamentos como pensamentos, eventos mentais como eventos mentais. Simplesmente. Porque aí a gente está vendo aqui que o Lama está dizendo o seguinte: surge o movimento, tem a quietude da consciência e a gente está consciente de estar consciente, que é a primeira experiência que a gente precisa detectar, porque essa é a experiência, inclusive a experiência principal da prática, mas vão surgir movimentos na mente. São pensamentos involuntários. Vão surgir. Pertencentes ao passado, memórias, pertencentes ao futuro, pré-ocupações, né? E planejamentos, e pertencentes ao presente, coisas. Mas a diferença é a gente perceber o pensamento que surge, no momento que ele surge, como o pensamento que é, ou a gente, à medida que ele surge, a gente não percebe que imediatamente a gente começa a pensar o pensamento. Então esse aí é um outro movimento da mente. Esse é o ponto. Então tem esses dois movimentos de pensamentos. O movimento involuntário e a elaboração conceitual, que é o pensar o pensamento. Certo? Então, isso também a gente vai, com a nossa familiarização, com a nossa prática, é que a gente vai começar a perceber isso. E principalmente quando a gente vai fazendo a prática sem estar ouvindo o áudio do Lama. Certo? Só nós, a nossa consciência e os movimentos que surgirem na nossa própria mente. Certo? Isso é super importante a gente fazer assim. Certo? Aí a gente vai começar a detectar a diferença disso. Não vai ser fácil, vai demorar, porque a gente vai se perder. Foi no referente, passou 2 segundos, 3 segundos, já estava lá na historinha do passado, do futuro, ou resolvendo já alguma coisa aqui. Mas a gente vai, com a familiarização, é que a gente vai poder realmente perceber isso. E ficar presente, aí quando o pensamento involuntário surgir, a consciência está ali presente, ela não se deixa
levar. Ela reconhece, mas não se deixa levar. Oi, Ana ou Paulo. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Pronto, pode falar. Esse poder observar o pensamento no ato que ele vem, é isso que são os seres simultâneos? Os seres simultâneos Porque são. eu vejo os meus Os, sempre no passado, né? os seres simultâneos, na verdade, são os que reconhecem. Isso é o treinamento. No treinamento, nós vamos reconhecer. E algum ou outro pode ser que a gente já reconheça. Mas os seres simultâneos são aqueles que reconhecem a natureza última diretamente já. Simultâneo já é aquele que não tem treinamento. Não tem treinamento. Já estão com a instrução de apontamento, eles atravessam direto para o reconhecimento de Rigpa e da natureza de Rigpa, que é essa consciência, esse espaço que permeia toda a experiência, inseparável da própria experiência. Então, a gente, no nosso caminho, agora pode ser que a gente vai demorar muito para começar a reconhecer o pensamento, mas a gente vai, com a nossa prática, a gente vai começar a reconhecer. Uma hora a gente reconhece, outra hora embarcou, outra hora reconhece, outra hora embarcou. E assim a gente vai, certo? Quanto mais a gente estiver repousando na quietude da consciência, mais nós estivermos relaxados, nossa mente aberta, relaxada, aí esses pensamentos vão começar a diminuir um pouco o ritmo, porque agora a gente senta, como ele diz, né, o Eric, agora a gente tá sob uma cascata de pensamento. É difícil, né? Você perceber nesse momento, no primeiro estágio, né, de cascata. Na Então verdade, a minha impressão pessoal é assim, que eu vejo a cascata, mas quando eu vejo a cascata, eu você já estou com embarcou a já na impressão de história. que eu estou no processo da introspecção, quer dizer, eu vi que eu pensei tudo aquilo, que eu vi Aham. aquelas imagens. Ah, Faz parte. Faz parte. Essa é a prática. Começa assim. Começa assim. Eu vou pegar só um ganchinho aqui, mas você sabe que tem. Eu já percebi que quando teve pensamentos do passado que eu vi que eu estava pensando, que aquilo era um pensamento, Que mas surgiu. Viu que surgiu. mas que eu fui seduzida por aquele Ah, pensamento, sim. sabe? Porque eu sabia que era um pensamento e foi seduzido, nossa, E a que gente a pensamento! gente tem o apego a pensar os pensamentos. Ainda tem mais isso. A gente tem o apego a pensar os pensamentos. Entendeu? Essa É prática, na verdade, verdade. o que o Lama vai falar é assim, o grande esforço é soltar a fixação a pensar o pensamento. Porque a gente se identifica muito com os nossos pensamentos. Então a gente tem um Sim, apego a pensar os pensamentos. É incrível. Mas a gente começar a ver isso, já é a prática funcionando. Entende? Pode ficar é feliz. verdade. Pode ficar É muito verdade. feliz. É Entendeu? verdade. Oi, Ana. Obrigada. Nada. Oi, Ana Paula. Uma coisa que eu percebi com essas práticas, por exemplo, quando surge um problema sério, a mente ela fica muito mais pensando. É muito mais difícil a gente ter Espaço. tipo assim, exatamente. Mas é exatamente isso, Ana. A gente tem várias. Por isso que a gente tem várias práticas. A shamatha é um tipo de prática, um conjunto de práticas, mas que pressupõe uma causas e condições favoráveis para que a gente comece a poder realmente penetrar e aprofundar. A gente também tem outras práticas que nos ajudam. Aí práticas que a gente vai cuidar de refletir sobre as nossas ações, de ver as nossas motivações, as nossas relações. Aí a gente vai cuidar daquilo que a gente danificou, os problemas que a gente mesmo criou. Isso tudo vai pacificando, a gente vai cuidando das nossas relações conosco, com os outros, com a nossa comunidade. Isso tudo é importante a gente cuidar, porque se a gente fica, como o Lama diz, né? O Lama tem uma passagemzinha, acho que no Meditando a Vida. Se a gente levanta, xinga o cachorro, briga com a mãe, bate, sai chutando não sei o quê, né? Aí quer sentar para meditar e a prática funcionar, não dá, né? Não dá, Não, mas né? Por esse exemplo. cuidado
Aham, esse cuidado eu tenho tido, assim, percebo que eu tenho tido há já até alguns Uhum. anos, mas como tem a Os questão do obstáculos. karma, né? É, É, os aí obstáculos. É, obstáculos. É, doença. vem que É, vem, né? Nós vem o que somos um vem. campo A, semeado de karmas, né? e o do John Limpa já adverte que quando a gente realmente começa a olhar de forma profunda a natureza da realidade, da realidade, porque vai começar a gente reconhecer que a realidade tem a ver com a nossa própria mente, aí a gente vai realmente mexer com muitos mais padrões ainda. Aí os É. nhams, as experiências meditativas vão surgir. E aí o que a gente tem que fazer é relaxar nesse processo, entende? É relaxar, é não se culpar, não querer achar que é não se julgar, sabe? É não se chicotear, entende? É relaxar. A prática melhor é você estar presente. Aí vem o Eric com aquela maravilha dele, assim, trazendo essa ambiência de muita amorosidade, de acolhimento com você mesmo no processo. Colher a sua própria mente. Então ele disse, só respira consciente e experimenta no final da expiração uma pausa. Solta, só solta ali, naquele instante ali, depois de uma expiração. Aí você vê que pode soltar. Numa expiração. Você pode ver que pode soltar. Se você pode soltar Mas numa expiração, você pode soltar em outra. sim. Agora, a percepção que é muito interessante de um dia que você está bem, né? A vida está Uhum, transcorrendo bem, está tudo, uhum. né? E o dia seguinte que não. Aí Pronto. você observa a sua mente. Isso é a prática funcionando também. Isso é a prática funcionando. Você começa a ver Exatamente. todas as flutuações que você está sujeito, a sua mente está sujeita. Sim. Está sujeita. Entendeu? Isso é importante ver. Como é que que a nossa mente, sendo dominada pelas aflições mentais, como é que a gente experiencia a realidade? Então, esse é o ponto. Isso é a prática funcionando. Isso é a prática funcionando. Isso é a prática funcionando. Entende? Isso é a prática funcionando. A gente não está buscando um determinado estado de mente que nunca mais vai mudar. Não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando lucidez. Lucidez é atravessar toda a confusão, como ela aparecer. Agora, essa prática que nos ajuda a ter um ponto de referência, que é a nossa própria consciência. Porque é o ponto mesmo de referência da nossa experiência, é a nossa própria consciência. E a partir dela, a gente vai, à medida que a gente vai tendo confiança, familiarização, e aí vem a confiança, vem da familiarização, a gente vai podendo ver que isso tudo é um movimento do nosso kármico. E a gente pode simplesmente soltar. Não se identificar, não reificar. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer nada. Ao contrário, a gente vai gerar mais condição de estar mais presente, com mais clareza diante das coisas que vão surgir diante de nós. A gente está começando a encontrar esse lugar de base para a gente poder estar no mundo. Para a gente poder estar na prática e para a gente poder estar no mundo. Entendeu? Mas é um exercício. Porque agora o nosso exercício é seguir. Seguir, 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 seguir. É a energia de hábito. Né? Então tem um esforço inicial. Vai ter um esforço inicial. Que é a gente poder. Mas esse esforço tá ligado com. Ele é trabalhado com todas as práticas preliminares que vão dando contexto para nós da prática. Pra gente, quando a gente sentar dentro desse contexto. E não como alguém com a mente pequena, que quer um resultado, que não sei o quê, sabe, com uma visão muito limitada de nós mesmos. Então, também entender o contexto é parte da prática. É parte da prática. É parte Que da prática. a gente vai muito no gosto e não gosto, né? E a gente sabe que É, isso é. não é isso, Se você senta né? um dia, estava super bem, no outro dia não está bem, você sabe porque você já sentou com a expectativa de querer repetir a experiência daquele dia. Entende? Então a gente tem que sentar no frescor do momento presente. Com essa abertura, com essa coragem de estar presente, olhar o que surgir e deixar ir. É essa atitude, entende? Mas para a gente compreender essa atitude leva um tempo. Porque a gente a gente anda com gosto e não gosto.
É a nossa inteligência habitual. O próprio praticante também gera isso no caminho. Então a gente vai olhando isso. Entendeu? E soltando, soltando, olhando, soltando, olhando, soltando. Rezando, rezando também, estudando, estudando. Tudo isso vai ajudando a gente. Né? Fazendo as práticas, né? É isso, é um processo. Vamos seguir lá com o Lama? Nós estamos só... Ele está só explicando os detalhes da prática, né? Para a gente fazer a prática. Então vamos lá. Estava recebendo essas instruções do Anton Rinpoche, ele estava servindo de intérprete. Então ele fazia a pergunta a hora que ele queria. Just like if Gianna wants a point of clarification, you can ask anytime. Assim como eu, quando eu quiser qualquer esclarecimento, eu também posso perguntar direto. But not you. Not Mas you. você not não, você não, só eu. you. She's special. Oh. So then I asked him, I interrupted, I asked him, this practice, is it shamatha with a sign, which means with a referent outside of awareness, like the thoughts and so forth, or is it shamatha without a sign, with no referent outside of awareness itself? Which one? Então ele perguntou, ele interrompeu assim no meio e perguntou: essa prática aí, ela é uma prática de shamatha com sinal, quer dizer, tem alguma coisa fora da atenção em si, que é o objeto da prática, né, como os pensamentos, etc., ou é uma shamatha sem sinal, sem nenhum objeto fora da atenção em si, da consciência em si mesma? He said, shamatha without a sign. E ele respondeu que é uma shamatha sem sinal. I found that very interesting, very interesting. E o Lama achou bem interessante isso. That we're not developing single-pointed attention focused on thoughts and movements of the mind. We're not doing that. A gente não está desenvolvendo uma atenção unifocada nos eventos da mente. A gente não está fazendo isso. We're developing single-pointed attention of awareness. Nós estamos desenvolvendo uma atenção unifocada de consciência da consciência. And we're aware of the movements of the mind just enough that we're not carried away by them. E a gente está consciente dos movimentos da mente só o suficiente para não ser arrastado. So it's like being a guard for a house who just walks around the house and he has a gun. So thieves, very cowardly thieves with no guns, they might like to really get into the house and steal something. But the guard just walks around and all he has to do is notice a thief. And then as soon as they see they're noted, oh, he's got a gun. And they go away. So you just have to notice a thief. You don't have to chase him away, you don't have to shoot. The thief just has to see you with your gun and then gone. Like that. Então é como um guarda que está fazendo a ronda em volta de uma casa, assim, guardando a casa. Como que fala? Policiando a casa, assim. E ele tem um revólver, né? Se chegar algum ladrão e o ladrão vê o guarda com o revólver, ele se manda. Não precisa, o guarda ele não precisa sair correndo atrás do ladrão, atirar no ladrão. A hora que o ladrão vê o guarda com a arma, ele foge. So the guard is paid to guard the house. Então, o guarda ele é pago para guardar a casa, Not to watch thieves. não para ficar observando os ladrões. Claro, eh? Okay. Claro, né? Good, let's practice that. Então, vamos praticar. Então, vocês encontram a posição confortável, a gente vai fazer uma prática de 24 minutos com o Lama, e a instrução principal, como ele disse, né, é repousar como o guarda que está só cuidando da casa com a arma. Só o fato de ele estar cuidando da casa com a arma impede o ladrão de entrar, porque o ladrão, quando vê o guarda, foge. Então, essa mesma atitude a gente vai ter. A gente vai repousar na quietude da consciência, que vai guardar a casa, entre aspas, é repousar na quietude da consciência, estar consciente de estar consciente. E a gente vai estar com o cantinho do olho observando o que surgir na mente, só o suficiente para quando o que surgir ele desaparecer por si só, porque a gente não vai se engajar com o que surgir, pensar, não, fazer nada com o pensamento, só perceber. Quando percebeu, ele naturalmente some. Ele naturalmente some. Porque a gente não vai, a nossa consciência não vai se envolver com ela, com o pensamento que surgir. Entendeu? Essa é a prática ótima, certo? A condição ótima da prática. Mas não é bem isso que pode acontecer, né? Provavelmente a gente vai perceber que foi... Uma vezinha ou outra, pode ser que a gente realmente perceba o pensamento e deixa ele simplesmente vai, né? Então a gente não vai estar agora querendo, quando surgiu o pensamento, ir lá, que pensamento foi, o que foi, que não. Não é para observar o pensamento, é para manter a consciência de estar consciente. E notando, sem se engajar com outras coisas, né? Ao nosso redor, apenas com um olhinho assim,
dar atenção atento para o domínio da mente, para o que surgir, apenas o suficiente para não se arrastar, a consciência não ser arrastada. À medida que a gente notar ela, como a gente não vai ser arrastada, aquilo realmente some. Da mesma forma que surgiu, cessa no espaço da mente. Certo? Tá bem? Então vamos lá, encontre uma posição confortável e vamos fazer a prática. Podem ficar à vontade em relação aos vídeos, desligar aí. And from session to session, I can give fewer and fewer words. Então, a cada sessão ele vai dar menos e menos instruções. You may take as much time as you like to gradually, sequentially, settle your body, then your breath, then your mind, in the natural state. Você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o corpo, então estabelecer a respiração, e então a mente em seus estados naturais. For settling the body is the foundation. For settling the respiration in its natural rhythm, and that's the foundation. For settling the mind in its natural state in a sustainable way. Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer a mente no seu estado natural, de uma forma sustentável. The more deeply relaxed you are, especially in your mind, the more sustainable will be your practice. Quanto mais relaxado você estiver, especialmente a mente, mais estável vai ser a prática. And you will find, as you progress along this path, that it takes less and less effort to maintain the stillness and clarity of your awareness. Conforme você avançar nesse caminho, você vai descobrir que precisa cada vez de menos esforço para manter a quietude e a clareza da consciência. For every session of this practice, we let the eyes be open. Em cada sessão desse tipo de prática, nós deixamos os olhos abertos, But vacantly rest your visual gaze in the space in front of you without taking any interest in any visual appearances.
Mas deixe o olhar repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. And likewise, you take no interest, you do not deliberately give any attention to any sounds that may arise. Da mesma forma, você não tem nenhum interesse, você não dá deliberadamente nenhuma atenção aos sons que acontecem ao seu redor. Nor any interest to tactile sensations. Você não se interessa nem pelas sensações táteis. The overwhelming focus of your interest, of your awareness, is simply in resting in the awareness of awareness. O interesse completo, total da sua prática é repousar na quietude da consciência da consciência. But you are aware of the movements of the mind just enough so that they do not perturb the stillness and clarity of your awareness. Mas você está consciente dos movimentos da mente o suficiente para que eles não perturbem a quietude e a clareza da consciência. But don't seek to modify any of the movements of the mind. Mas não tente modificar nenhum dos movimentos da mente. Don't try to stop them. Não tente pará-los. Don't try to perpetuate them Não tente perpetuá-los. or improve them in any way. Ou melhorar de forma nenhuma. Note them just enough not to be drawn away by them. Note-os apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Just enough not to identify with them. Só o suficiente para não se identificar com eles. Let your body be still like a mountain Deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. and your awareness still like space. E a consciência quieta como o espaço.
core pith instructions that we bear in mind throughout this practice are to sustain this still, clear, discerning awareness of awareness itself. A instrução essencial que nós sustentamos na mente durante toda essa prática é de sustentar a consciência clara, quieta e discriminativa da própria consciência, Without distraction and without grasping. sem distrações e sem fixações. Again, without distraction means whatever appearances arise, sensory or mental, you're not drawn away from the stillness. You don't follow after them. You don't move. Sem distrações significa que sejam quais forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, nós não deixamos ser arrastados por elas. Nós não seguimos, nós não vamos atrás delas. Nós não nos movemos. But it will take some time to master that. Mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Again and again. Involuntarily, our awareness will be set into motion. Vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Recognize that as swiftly as possible Reconheça isso o mais rapidamente possível, with your faculty of introspection. com a faculdade da introspecção. And as soon as you've noted that distraction has carried away your awareness, relax. E assim que você notar que a distração arrastou a consciência, relaxe. The first response is not to tighten up or try to fix it. The first response is to loosen up. A primeira resposta não é se contrair, tentar consertar. A primeira resposta é relaxar. And then give just enough effort to releasing the grasping onto whatever carried your attention away. E faça só esforço suficiente para soltar a fixação ao que quer que tenha arrastado a consciência. Relax, release, then return to the throne. Relaxe, solte e retorne para o trono. Awareness resting in its own place. A consciência repousando em seu próprio lugar. We sustain such stillness without distraction and without grasping. E nós sustentamos a quietude sem fixações e sem distrações. Grasping means identifying with any of the subjective impulses of the mind, including thinking, feeling, and so on. Fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Pensar, sentir, etc. But we will identify again and again out of sheer habit. We will do so again and again out of sheer habit. We will identify with activities of the mind. Mas vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. And introspectively, as soon as you see that you have identified with some movements of the mind, let your first response be, loosen up. E assim que você notar que você se identificou com algum movimento da mente, deixe que a primeira resposta seja soltar. Give just enough effort to disengage your awareness from that activity of the mind. Faça apenas o esforço suficiente para desconectar a consciência das atividades da mente. And return. E retorne. So even when the mind becomes dull, don't try to fix it. Mesmo quando a mente ficar sonolenta, não tente consertar. Free of identification with that dullness, rest in the natural luminosity of your awareness and vividly be aware of the dullness of your mind. Livre da fixação à sonolência da mente, deixe que a luminosidade natural da consciência brilhe. E observe vividamente a sonolência da mente. Calmly be aware of disturbances taking place in the mind. Calmamente tome consciência das perturbações que ocorrem na mente. And vividly be aware of the dullness that may set in to the mind. E vividamente observe a sonolência que pode se estabelecer na mente. And let's continue practicing in silence. E nós seguimos então a prática em silêncio.
gentilmente, movimentando o corpo. E trazendo a atenção aqui para o nosso encontro. Só me lembrei de cortar o áudio do Lama, na respiração do Lama, já no finalzinho, e ter cortado antes. Mas assim, né? Vocês estão conscientes de que a intenção dele de dar a instrução é como se desse um ensinamento de como praticar. O ponto é a gente captar o que faz, né, a instrução e fazer sem ele, certo? Esse é o nossa tarefinha. Aí eu vou fazer como eu fiz na outra terça, eu vou colocar no grupo o PDF de novo dessa prática, que eu botei o PDF da prática passada, aí vou botar o PDF dessa, porque se vocês quiserem já imprime, guarda, fica no kit de prática, de estudo lá, do localzinho onde vocês fazem, vocês dão uma olhadinha antes de fazer, e aí senta e faz, entendeu? Se quiserem fazer, né? Que aí não precisa do áudio do Lama, né? E aí fica melhor, porque aí é nossa consciência e a nossa mente. E o nosso karma. Os microfones estão abertos, viu? Se quiser falar. Agora, deixa só colocando o que Ana colocou, né? Ana Paula, que a gente falando aqui sobre a dificuldade de fazer a prática, também o Paulo falou. Isso a gente também tem que ver, né? Lembra que essa instrução de tomar a mente como caminho é a instrução mais sutil de Shamatha. É a prática mais sutil de Shamatha. Certo? Porque é repousar na consciência da consciência e notar apenas o movimento da mente suficiente para não ser carregado. Na verdade, é a prática mais sutil de Shamatha. Então, pode ser que para nós, nesse momento que a gente está, do nosso caminho, essa prática seja muito desafiadora para a gente só ficar com ela. Então, de repente, a gente se lembra das práticas mais introdutórias de Shamatha, que o Lama também já nos ensinou. Por exemplo, atenção plena à respiração no corpo todo. É uma prática mais introdutória. Atenção plena à respiração só no abdômen. A abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração, onde você já reconhece a experiência da consciência, aí você repousa na quietude da consciência e apenas nota o ritmo da respiração. Em vez de estar notando os pensamentos, a mente, esquece a mente. Você nota só o ritmo da respiração. Então, o ritmo da respiração funciona como uma âncora para a gente a consciência se manter no presente. Certo? E deixa tudo mais fluir. Você não está olhando para mim, você está olhando para... Está repousando na quietude da consciência e, com o cantinho do olho, está notando o ritmo da respiração. Então, por exemplo, a gente pode primeiro só ficar com a atenção plena na respiração no dia que está mais agitado, no dia que está menos agitado, faz um pouco a atenção plena na respiração, aí depois a abordagem Dzogchen da atenção plena na respiração, encontra a quietude da consciência, a consciência da consciência fica ali, e aí só deixa a respiração ficar num pano de fundo só para se manter presente, e no dia que tiver mais tranquilo, você pode começar quietando, assim, chegando devagar, e aí tomar a mente como caminho. Tá entendendo? Então, isso aí é uma sabedoria que vai vir da maturidade da nossa prática. E da compreensão do caminho de práticas. Porque essas práticas são remédios só para a nossa confusão. Certo? São só um remédio. E aí a gente pode aplicar. E antes mesmo de aplicar a prática principal, que, por exemplo, que é a atenção pela respiração, seja no corpo todo, ou então a abordagem Dzogchen, tem aquela preliminar que é estabelecer o corpo em seu estado natural primeiro, relaxado, quieto e vigilante. E antes disso tem mais um preliminar ainda, que é estabelecer a motivação para a prática. As preces iniciais, a motivação, isso tudo é preparação para a prática. Entende? Então, como a gente senta, se a gente senta de qualquer jeito, tá mais difícil a gente aquietar. Então, se a gente acende a vela, a gente bota o incenso, a gente faz alguma prostração,
Aí a gente faz as preces que nos conectam, que é aquelas que a gente mais tem conexão, né? Não precisa ser exatamente, não. Eu gosto de tal prece, faz aquela prece que me coloca dentro da mandala, pronto, não tem problema. Aí faz aquela prece. Aí se puder lembrar de fazer Guru Yoga, né? Refundir a mente do Guru com você. Isso tudo é preparação. E aí estabelece o corpo em seu estado natural, relaxado, quieto, vigilante. Você já vê logo como é que está essa estrutura. A estrutura grosseira do teu ser nesse momento é o teu corpo. Se não estiver bem, se estiver com dor, se estiver mal sentado, aí já não vai relaxar. E Lama diz, essa prática é fundamental, você estar relaxado, principalmente na mente. Mas para relaxar a mente, primeiro tem que relaxar o corpo, né? Vamos combinar, né? Então, se sentado é ruim, deitado. Aí, depois que estabeleceu o corpo, seu estado natural, relaxado, quieto, vigilante, aí respiração no seu ritmo natural. A respiração no seu ritmo natural tem a ver com o silêncio do blá, 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 do bate-papo interno, né? do falador interno. Que é o falador interno, não é os pensamentos que vêm voluntariamente, é aquele que fica toda hora pensando. Não, eu tô narrando, é o narrador. Pronto, que não fica quieto. Narrador. Solta o narrador. Com a respiração. Então, isso é estabelecer a fala em seu estado natural. Calar a boca do narrador. Como é que a gente cala a boca? Deixando a respiração fluir. É trabalhar o nível da energia. Aí, as 9 respirações purificadoras, ou 3 respirações, já ajudam também a soltar o que está naquele povoando, as nossas preocupações do momento ali, né? Então a gente faz as respirações para soltar a nuvem de energia que está movendo, nos colocando, arrastando a nossa atenção, não tem uma inquietação dentro de nós. Então a gente respira, solta, faz as respirações purificadoras. E aí faz o suspiro gentil, que o Eric Pema Kunsa nos ensina maravilhosamente, que é inspira e expira naturalmente e experimenta um silêncio, uma pausa a cada número lá de expirações lá. Experiencia se soltar esse silêncio. Solta. Solta a mente. Narrador. Isso é começar a estabelecer a fala em seu estado natural, que é silêncio interno e externo. Externo tá fechado, mas a interna, blá, 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 blá. Pois é. Aí quando a gente tá com o corpo estabelecido em seu estado natural, fala estabelecida em seu estado natural, aí é mais fácil colocar a mente no momento presente, soltar as preocupações e deixar a mente no momento presente. Aí naturalmente isso já se foi. A mente tá consciente. Aí você encontra a experiência da consciência de estar consciente. É nesse momento que você encontra essa experiência. Da consciência de estar consciente, no momento presente, aqui, fresca. A consciência do momento presente, estar consciente de estar consciente, é estar fresco. É a nossa experiência mais básica do ser, de estar vivo. É encontrar essa experiência mais básica de estar vivo. E saber que está vivo. É só isso. É muito simples. Pronto, é aí que a gente vai repousar, aí que a gente começa a prática principal. Mas, ó, corpo relaxado, respiração fluindo no seu ritmo natural, o narrador interno, você largou o narrador interno e se abre para o frescor do momento presente, para a consciência de estar consciente. Agora. Pronto. É aí que começa a prática. Entendeu? Então a gente tem que fazer esse trabalho prévio antes de chegar e querer fazer essa prática, por exemplo, tomar a mente como caminho, né? Entendeu? Não dá pra chegar assim, de qualquer jeito. Certo? Aí quanto mais a gente estiver familiarizado com isso, quanto mais a gente estiver acumulando essa prática, nem que seja 10 minutos todo dia, 10 minutos todo dia, 15 minutos todo dia. E lembrando de quando a gente está no momento, está no dia a dia, a gente está se conectando com essa consciência do momento presente, observando a nossa mente. Então isso tudo é familiarização.
Isso vai nos ajudando, vai ficando mais fácil. A gente vai ficando cada vez mais confiante, mais confortável conosco mesmo, com a nossa consciência, com a nossa mente. Entendeu? Com a nossa vida. Aí a gente vai colhendo, vai se abrindo assim, a nossa experiência vai se abrindo, porque a gente vai se tornando confortável. A gente vai reconhecendo quem a gente é. Como é que a nossa experiência surge. Essa é uma sabedoria que vai surgir e vai nos dando conforto no sentido de reconhecer quem a gente é. E vai nos dando confiança. Entende? Não só na prática formal, mas na prática quando a gente levanta da almofada. Que a gente vai integrar tudo isso, né? Esse é o ponto. Quanto mais a gente integrar, mais vai funcionar. As práticas. Entendeu? Então, vocês estão entendendo assim? Tá ficando mais claro assim um pouquinho o caminho assim, né? Então, mas o ponto, como o Lama diz, é relaxar. Aí o Lama, inclusive nesse período que ele estava lá, quando ele entrou em retiro ano passado, em janeiro do ano passado, que aí ele começou o retiro de 2023 de 8 semanas em abril, que foi quando ele terminou o Vajra Essence, ele começou o retiro voltando para a fase 1, ele já ia dar a fase 6, 5 e 6 nesse ano. 6 e 7, na verdade. Aí ele voltou para a fase 1 e disse, olha, uma coisa que ficou claro para mim, quão importante é estabelecer a fala em seu estado natural para essa prática. Aí ele dá uma instrução, que depois a gente vai ver mais à frente um pouquinho, antes de terminar o livro, essa instrução que ele deu pra gente que estava em retiro de 8 semanas, já ele 4 meses em retiro, e vendo as dificuldades dos praticantes que estão em retiro lá também, né? E aí ele deu essa instrução, que é muito importante a gente começar realmente, se possível, deitado. E a gente cultivar um pouco a experiência de soltar e relaxar completamente o corpo. Então, a prática em Shavasana, que ele indica muito sempre, né? Então, eu vou aproveitar agora que eu tô com o arquivo aqui, deixa eu ler para vocês. Caros amigos, menos de uma página. Para aqueles de vocês que ainda não conseguiram estabelecer sua respiração e fala interior em seus estados naturais de forma sustentável, ou seja, aquela segunda etapa preliminar, né? Estabelecer o corpo e depois vem o quê? Estabelecer a fala, que tá ligado com a respiração e tá ligado com a energia sutil. Que aí movimenta a nossa mente, nosso falador. Então, gostaria de oferecer esta orientação para vocês que não conseguiram ainda estabelecer a respiração e a fala interior, seus estados naturais. Ele está dando essa instrução para os que estão em retiro lá. E para nós, ele compartilhou conosco, né? Aqui está um método eficaz para estabelecer a respiração em seu ritmo natural e a voz interior da mente em seu estado natural de silêncio sem esforço. Aí ele diz, primeiro, descanse seu corpo em seu estado natural em Shavasana, ou seja, deitado como um cadáver. E com os olhos abertos, descanse sua consciência no espaço à sua frente, mantendo apenas uma consciência periférica do ritmo da respiração. Shavasana, completamente relaxada, olhos abertos no espaço à frente. Então, abre a experiência da consciência, né, permeando o espaço, corpo totalmente relaxado em Shavasana, e mantém, então, só uma atenção periférica aos movimentos da inspiração e da expiração no corpo. A cada inspiração, concentre sua atenção na experiência não conceitual da consciência no momento presente, pela qual a conceituação é naturalmente bloqueada ou interrompida. Porque quando você inspira, ele diz que é um momento natural da gente não pensar quando a gente inspira. Ele diz, normalmente os pensamentos... Lembra quando ele falou daquela corrente alternada, né? Que ele está falando daquela corrente alternada. Quando você inspira, é natural não vir pensamento. Mas quando você expira, aí ele diz que as baratinhas da conceitualização começam a surgir, né? Então, na inspiração, ele diz, concentre a sua atenção na experiência não conceitual da consciência no momento presente. Então, fique mais consciente de estar consciente, agora, no momento presente. Né? E a cada expiração,
libere quaisquer pensamentos que surjam no espaço à sua frente, subjugando assim a tendência à conceitualização obsessiva. Então, deitado lá, olhando para o espaço, deixa que em cada inspiração você esteja mais presente, a consciência esteja mais presente, no momento presente, e a cada expiração simplesmente deixa ir, solta. Experimenta esse silêncio, essa pausa, esse deixar ir completo. Dessa forma, mantenha um fluxo contínuo de consciência não conceitual, clara e cognoscente, enquanto permite que a respiração flua naturalmente e sem esforço, relaxando assim seu corpo cada vez mais profundamente a cada expiração. Tanto quanto possível, continue a manter esse fluxo de consciência não conceitual entre as sessões, atentamente permitindo que os pensamentos surjam, mas não se identificando com eles ou deixando sua consciência se fundir com eles. Desta forma, durante as sessões formais, sua respiração acabará se tornando rítmica, superficial e virtualmente imperceptível. E a voz interior de sua mente irá descansar em um silêncio sem esforço. Então, você estará pronto para se dedicar exclusivamente a colocar sua mente em seu estado natural durante as sessões formais, permitindo que os pensamentos surjam sem impedimentos, sem ser distraído por eles e sem se identificar com eles. Este é o caminho direto para repousar sua mente em seu estado natural e assim alcançar a Shamatha. Desejo-lhes tudo de bom em todos os sentidos. Alan. Isso foi a cartinha que ele deu no dia 16 de junho de 2023. Pronto, é isso. Então, é só pra gente sentir que o ponto é esse. A gente precisa fazer os passos anteriores um pouco, entende? Se dar conta de estabelecer de relaxar. Aí, para você relaxar o seu corpo, aí você precisa ver que precisa cuidar do seu corpo, né? Fazer alongamentos, ver como é que você tá comendo, como é que tá a tua saúde. Aí vem vai puxando, um cuidado vai puxando, né? Aí você vai cuidar de tudo, na verdade, toda a sua vida, né, também, um pouco, né? Então isso tudo faz parte da prática, né? Oi, Jane. Abre o microfone, Jane, microfone. É no celular, clica. Não, peraí, calma. Vá olhando, vá tentando aí, vá tentando. Vocês que estão com o celular para falar com ela. Tá sem. Ô, rapaz. Ah, desculpa! Eu que não deixei vocês abrirem aqui. Ah, meu Deus. Vai, Jane, agora. Agora. Raquel, quando você está em Shavasana, daí você está prestando atenção no corpo. Você está concentrado no corpo. Não é um tipo de... Não, você não precisa. Não, você não precisa. Nessa prática aqui, ele está pedindo que você ficar em Shavasana enquanto postura. Não é você fazer a prática de atenção plena ao corpo. Entendeu? Aqui ele está pedindo só que você deite na postura de Shavasana para relaxar, claro, acomodando seu corpo de forma que fique relaxado, botando a almofadinha ali, se for o caso, no pescoço, por conta da cervical, nos joelhos, por conta da lombar. Então você ficou na posição de Shavasana, aí você relaxa. Primeiro você traz um pouquinho a atenção pro seu corpo só para você ver se está bem, né? Se está confortável. Aí depois que você fica aí você agora solta a atenção do corpo, você coloca a atenção à sua frente e deixa. Você agora só mantém a consciência abre os olhos, como ele falou, né, na instrução. Você abre os olhos, deixa a consciência no espaço à sua frente. Então você não vai estar agora prestando atenção ao corpo, mas você está colocando a sua atenção no espaço à sua frente. E vai apenas notar o ritmo da respiração. Com o cantinho do olho, com o cantinho da atenção. E aí, inspirando e ficando mais, né, sentindo a consciência mais presente, e expirando, soltando as tensões e qualquer coisa. Solta a mente, solta tudo que vier. Solta tudo que estiver surgindo.
Porque vai estar surgindo internamente são os pensamentos, blá, blá, blá. Solta na expiração. Isso aí ele está dando uma chavezinha para a gente cultivar esse silêncio interno, junto com a respiração, junto com o corpo relaxado e com a respiração fluindo no seu ritmo natural. Entendeu? Tá fechado seu microfone. Então tá. Tá fechado seu microfone, viu, Jane? A gente não tá te ouvindo. Agora, abriu. Não, entendi. Entendi, mas no momento que eu estou deitado, prestando atenção no meu corpo e relaxando, isso daí é meditar só no corpo. Atenção Não é, plena ao corpo, não é um body tipo, scanning. Se você está botando a sua atenção no corpo, você está prestando, você está com a atenção plena ao corpo, né? e minha mente está onde aí? Somente está onde? Não tá, onde ela está prestando atenção. Bom, a sua atenção está no corpo, provavelmente, quando surgirem pensamentos, a sua atenção vai se direcionar para a sua mente, provavelmente. Você que vai saber. Na hora que surgir pensamentos que você está deitada lá, o que é que você faz? Você solta os pensamentos e continua observando o corpo? Ou Eu fico você... no quarto, pessoal, o tempo todo. Pronto, então você tá cultivando a atenção plena ao corpo, soltando os pensamentos. Essa é uma prática. Entende? Que te ajuda a desconectar essa fixação, a seguir os pensamentos. Mas você está colocando a atenção no corpo. No corpo. Tá bem, é uma prática preliminar de shamatha. Tá bom. Certo? Se tá funcionando para você, te ajudando, ótimo. Mas o legal é você dar um passinho além. Soltar a atenção do corpo e colocar, na verdade, a atenção no espaço à tua frente. Tá bom. Né? Como ele diz, mesmo deitada, olhos abertos, coloca a atenção no espaço. Legal, obrigado. Oi, Marcele. Eu ia pedir para você deixar o PDF também dessa cartinha do Lama junto com as outras. Pode ser? Como essa foi um ensinamento que ele deu assim, particular, eu prefiro tu me pede, que eu dou pra você, eu mando direto. Não vou botar no grupo, tá certo? Não, tá. Porque Tá. quem quiser pode me pedir diretamente, eu dou, mas não vou botar no grupo, não. Porque Tá, perfeito. não foi uma instrução assim, uma coisa pros alunos que estavam em retiro, sabe? Sim, claro. Então, só para não gerar confusão aí, né? Aí tem que Isso. dar o contexto, babá. Como é que essa instrução é essa? Aí fica lá, termina gerando uma... Entende? Uma Tem que dar um confusão. contexto. Tem que dar um contexto. Certo? Pois tá bom. Então vamos lá. Hoje foi bom, né? Que foi um tema prática, né? Importante, né? Então vamos só avançar um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que eu tinha programado. A gente ouviu o Lama um pouquinho, será 10 minutos. E vamos fazer isso, vai dar tempo. Vamos fazer isso. Vamos pegar o Lama agora explicando, depois dessa prática, ele vai explicar um pouquinho o início, né, do atenção plena, do primeiro tipo de atenção plena. Como a gente chega e atinge só o primeiro tipo. Aí corta e depois a gente vai seguindo o restinho desse ensinamento. Aí a gente volta, porque a gente tem um último tópico para terminar o capítulo, né? Eu acho que a gente termina, vai dar certinho, tá certo? Só para contextualizar. Então deixa eu ir lá no vídeo. Aqui. Deixa eu só ganhar tempo aqui, enquanto ele... Dos quatro. Aqui. And distinct. Of each of these four. So gaining, first of all, a conceptual understanding, very clear and distinct, of each of these four types of mindfulness will be very, very helpful as you progress along this path. Então tem uma compreensão conceitual bem clara assim dos quatro tipos de atenção plena, é muito útil conforme a gente avança no caminho. On the other hand, they can be very harmful. The understanding Ao can be mesmo very harmful. tempo, a compreensão pode ser muito perigosa também.
harmful if you take each of these as a goal to be achieved. Perigosa no sentido de você pegar cada uma delas como um objetivo a ser alcançado. So while you're just learning to distinguish between stillness and movement, if you're already thinking, how long will it be before I can observe both simultaneously? I hope I achieve it quickly, because I don't have much time. I hope, maybe I won't though, maybe I'm stuck. But I hope I do. You've completely torpedoed your own practice. Então, se você estiver fazendo essa primeira prática preliminar aqui, de estabelecer a diferença entre quietude da consciência e movimento da mente, você ficar pensando, nossa, quanto tempo será que vai demorar para eu ter simultaneidade da consciência da quietude e do movimento? Será que vai demorar muito? In Buddhism, excuse me. In Buddhism, there's a very important role, enormously important role, for aspiration. Então, no budismo tem um papel muito importante a aspiração. Motivation, you know, is incredibly important. A motivação é super importante, vocês sabem. Understanding the value of achieving shamatha, vipassana, bodhicitta, and so forth, and then aspiring for it is perfectly good. Compreender o valor de atingir shamatha, vipassana, bodhicitta é muito importante, e aspirar a isso é super bom. Tibetan Buddhism in particular, we have many, many prayers to the Guru, the Buddha, and so forth. Bless me that I may realize this. Bless me. May all obstacles be dispelled. Bless me. It's all aspiration. Então, no budismo tibetano tem muitas preces para o Guru, para o Buda. Por favor, me abençoe para eu atingir tal realização. Isso é muito importante. You arouse the aspiration motivation before you enter the main practice. Mas você faz a aspiração e cria a motivação antes de você se engajar com a prática. But once you're doing the practice, you'll release all hope and fear. Mas quando você começar a fazer a prática, você solta toda a esperança e todo o medo. Banish from your vocabulary the word progress. Elimina do vocabulário a palavra progresso. Give up all hope, ye who enter here. Solta qualquer esperança de o ego entrar nesse caminho. And just do the practice. E só faz a prática. And you can do that. You can't. You can. Você pode fazer isso If you're taking already so much satisfaction in the present moment of resting in awareness and knowing it's meaningful and knowing you're doing it correctly, then you can be content. Not to think, I'll do this, but only if I get something back. Then you're always wondering about the future. How will it turn out? Fast, slow, maybe I suck, maybe I'm doing... Então você consegue fazer isso se você tiver satisfação no momento presente, na prática, de estar repousando na consciência, de identificar isso. E por si só isso ser o seu contentamento. Então se você estiver satisfeito com isso, você não vai ficar pensando quanto tempo vai demorar para você dar o próximo passo e será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Isso não interessa. So first, you enter into this path of shamatha, or taking the mind as a path, by clearly distinguishing between stillness of awareness, movement of the mind. Very simple. Então você entra nesse caminho de tomar a mente impura como caminho, simplesmente fazendo essa distinção entre a quietude da consciência e o movimento da mente. And don't tell yourself how badly you're doing it. E não fique falando para você como você está fazendo isso mal. It's like having a young child and just teaching how to write the letters. And then the adult says, "You suck." That's not very nice. Of course it sucks, it's 5 years old. But you keep on, and after a while, if you wish, you'll have very good calligraphy. But you don't tell yourself you suck. That's just not nice. Seria mais ou menos como estar ensinando uma criancinha de 5 anos a escrever, e aí cada letrinha que ela faz com uma dificuldade, você, adulto, vai lá e fala assim, nossa, como você é ruim. Você é muito ruim nisso. Não tem o melhor cabimento fazer isso. A criança, com o tempo, ela vai aprender. Daqui a pouco ela vai ter uma caligrafia muito linda. Mas se ela ficar escutando desde o começo que ele é o ruim, ela não vai conseguir fazer nada. Isso não se faz. Isso não é gentil da nossa parte. The practice of a 10th stage Arya Bodhisattva, the highest level. The practice of a 10th stage Arya Bodhisattva sucks compared to a Buddha. A prática de um Bodhisattva do 10º bhumi, que é o 10º estágio do caminho do Bodhisattva, é um saco comparado com o Buda. É horrível.
So if you're wondering, do you suck? Yes. Se você acha que você é ruim, You're você gonna, é ruim mesmo. É isso aí. you're gonna suck until you're a Buddha. Você vai ser um horrível até se tornar um Buda mesmo. So it's kind of cool to suck. Então é bem legal ser um saco, ser ruim. Here can be your motto. I suck, you suck, we all suck together. Isso podia ser um mantra. Eu sou ruim, você é ruim, nós somos ruins, todos juntos. So even if you suck, you're still doing the practice correctly, and that should be enough. Ainda que você seja muito ruim, ainda assim você está fazendo a prática direito. E isso é o suficiente. Unless you have something better to do. A menos que você tenha alguma coisa melhor para fazer. In which case, do that. E nesse caso, vai fazer. Get it out of your system. And then come back to this when you see there's nothing better to do. Vai lá e quebra a cara e volta quando você entender que não tem nada mais importante para fazer. Então aqui ele está dizendo para nós, para a gente não adotar essa postura de ser muito julgar demais a nós mesmos, porque no começo vai ser difícil mesmo. Como uma criança que não sabe escrever, vai ter dificuldade para escrever. A gente também vai ter dificuldade para fazer a prática. Mas é porque essa é a situação que a gente está. Nós estamos lidando com ele com hábito. Então, gerar um novo hábito não é fácil. Então, o que a gente precisa fazer é entender a prática, fazer a prática corretamente. Mesmo que presta atenção, é saber o que fazer. Esse é o ponto. Que é a especialidade dele, é nos ensinar como fazer corretamente. Certo? E aí a gente fazer, sem agonia, sem ficar querendo, com expectativa de querer ir antes, se avaliando, com expectativa. Porque ele diz, não, você tem que gerar conforto, contentamento em estar consciente de estar consciente. Porque é isso que a gente vai ter que fazer. Manter a consciência de estar consciente. Pronto. E a gente ficar contente com isso. Isso já é a prática funcionando. Já é a prática. E deixar a coisa fluir. Porque esse fluir é que vai desativar a energia de hábito, o karma e todo o processo. E vai fazer a gente se familiarizar e cada vez gerar mais confiança e ficar mais relaxado nessa prática, que é o ponto. Certo? Senão a gente vai ficar se contorcendo e brigando com a prática e aí gerando mais confusão do que, né? Então vamos lá. Mais um pouquinho só. So you just distinguish between the two and then you familiarize. Então você só faz essa distinção entre as duas coisas e daí você se familiariza. And by the process of familiarization, more and more frequently, you'll be able to simultaneously be aware of the stillness of your awareness and the movements of thoughts. And as that becomes the norm, normally you are simultaneously aware of both, then you've achieved the first of the four types of mindfulness, single-pointed mindfulness. Então, conforme a gente vai se familiarizando, cada vez mais vezes a gente vai ter essa consciência simultânea da quietude da consciência e dos movimentos da mente. Cada vez mais vezes. Até que, por fim, isso se torna a norma. A maior parte do tempo, você tem consciência simultânea da quietude da consciência e do movimento dos pensamentos. Aí, nesse momento, então, você atingiu o primeiro estágio de shamatha, da atenção plena, que é a atenção plena unifocada. And it does take some effort to observe these appearances and these movements, the subjective movements of the mind. It does take some effort, just like the guard of the house has to give some effort to look for thieves. Então, isso demanda um certo esforço, você procurar distinguir os movimentos da mente. Como o guarda ali da casa, ele precisa de um certo esforço para ficar vendo se chega ladrão. But like so many other things, like learning how to ride a bicycle, the more you familiarize yourself with it, the less effort, until it's pretty effortless. Mas como tudo na vida, é como andar de bicicleta. No começo é um esforço andar de bicicleta. Mas conforme a gente se familiariza, cada vez aquilo vai ficando demandando menos e menos esforço, até que se torna sem esforço. So this is why in the next line in the commentary he writes, then, even while resting, again you're resting in awareness, even while resting, without strenuously observing them, the movements of the mind, as before, in other words, it takes less and less effort, resting there in awareness, with less and less awareness, less and less effort, observing the movements of the mind, as its natural power manifests, the natural power of awareness, natural power of mindfulness, manifests through familiarization
there is manifest mindfulness. That's the second kind. Então, por isso que o Dogen Limpa agora explica. Ele fala, a seguir, mesmo enquanto você repousa na consciência, na quietude da consciência, sem observar os movimentos da mente com tanto esforço como antes, conforme você se familiariza com isso, como seu poder natural se manifesta, a atenção plena manifesta. Então, o poder natural da consciência, da atenção plena mesmo. Manifest mind. Sorry. Pronto, a gente vai ficar aqui hoje, certo? Porque eu queria só que ele explicasse esse primeiro tipo de atenção plena, que é o que a gente está terminando no... Cristina já foi, né? Tem que ir, ok. Vamos seguir só mais um pouquinho, porque a gente vai ler só o último tópico do livro, certo? A gente vai encerrar o capítulo, quer dizer, do capítulo, né? A gente vai encerrar. Então, só para contextualizar, onde é que tá? Deixa eu só um minutinho. Deixa eu pegar aqui aqui. Agora, eu vou compartilhar aqui o que a gente já leu. Foram 3, nós já lemos, esse capítulo é pequenininho, são 4 parágrafos, a gente já leu esses 3 aqui, eu vou só ler para a gente contextualizar, porque a gente vai ler esse último, tá? Que é esse aqui, tá certo? Então eu vou ler aqui só o que a gente viu. Então nós estamos nesse último capítulo, onde ele vai explicar os 4 tipos de atenção plena, de fato, né? Aí ele diz que ele vai estar chamando da realização de chama. Então ele diz, agora, classificando os diferentes níveis pelo nome, os tipos de atenção plena que a gente vai atingindo, né? A visão superior com a atenção plena unifocada, na qual o movimento e a atenção plena estão unificados, é chamada de insight. A gente já estudou isso aqui, certo? Só revendo o texto raiz. Se uma sensação de quietude predominar nesse momento, é chamada de união de quiescência e insight. De que maneira essa visão é superior? Anteriormente, ainda que você observasse com grande diligência, a sua mente... Vou aumentar um pouquinho aqui para quem está com o celular. A sua mente, anteriormente, ainda que você observasse com grande diligência, a sua mente estava obscurecida por movimentos subconscientes e por lassidão e embotamento. E então, era difícil ver os pensamentos. Mas agora, né, você está atingindo o primeiro tipo de atenção plena, né? Mas agora, mesmo sem grande esforço, todos os pensamentos que surgem involuntariamente, né, esses pensamentos involuntários, se tornam aparentes. E você os detecta muito bem. Em relação, aí nessa fase, né, agora aqui, quando você está nesse ponto, assim, detectando tudo que surge, em relação às experiências, às visões experienciadas nesse estágio, alguns yogis veem tudo, para onde quer que olhem, como formas de deidade, como bindos vibrantes. Começa a surgir umas experiências, assim, uns nhams dessa fase, né? Alguns veem diferentes sílabas semente, luzes e várias outras formas. Alguns veem terras puras de Budas, terras desconhecidas, melodias, canções, falas de vários seres desconhecidos e multidões de todos os tipos de viras e dakinis dançando e exibindo várias expressões. Ele diz que a gente está chegando, a mente está se acalmando, né? A consciência está ficando mais clara e a mente, né? Essa experiência interna está ficando mais clara e a gente está se aproximando um pouco, né? A gente vai se aproximar da consciência substrata e ela é meio transparente, assim. A gente já coisas começam a surgir, assim, né? Não é realização ainda, mas começam a surgir experiências, assim, diferentes, que a gente não estava acostumada a perceber. Então, para alguns, todas as visões, sons, cheiros, sabores e sensações táteis surgem como sinais e premonições. Alguns têm a sensação de observar muitas deidades, com e sem forma, através da clarividência. Essa pode surgir uma clarividência. Após meditar profundamente desta forma, nós estamos longe disso, né? Dá para a gente perceber, né? Mas é o que pode acontecer se a gente chegar lá, né? Então, após meditar profundamente desta forma, qualquer sensação de alegria ou tristeza pode disparar a unificação de atenção plena e da conceituação. Então, como os nós de uma cobra se desenrolando, tudo que surge se dissolve no ambiente externo. Depois tudo parece desaparecer por si só, resultando em uma liberação natural. Aparências e consciência tornam-se simultâneas, de forma que os eventos parecem ser liberados tão logo são testemunhados. Assim, surgimento e liberação são simultâneos. Quando as coisas surgem de seu próprio espaço, são liberadas de volta em seu próprio espaço.
como relâmpagos cintilando no céu e desaparecendo de volta nele. Uma vez que isto aparece ao se olhar para o interior, é chamado de liberação na expansão, que a gente está olhando para a própria mente, a consciência está olhando para a própria mente, e o que surge no espaço da mente, e cessa só no próprio espaço da mente, isso é a liberação na expansão. Todas estas formas são, na verdade, a unificação da atenção plena e das aparências, implicando o foco único da atenção. O primeiro tipo da atenção plena, certo? Aí a gente vai ver agora o comentário do último parágrafo. Vamos lá para o texto, e aí o comentário não é muito longo, não. Então a gente vai já terminar. Aí termina o capítulo. Aí a gente chegou aqui, né? Então, ele explicou aqui e a gente chegou aqui, né? Então, depois que todas as experiências de visões agradáveis e desagradáveis tiverem se dissolvido no espaço da consciência, esta repousará. Dá para vocês lerem aí? Tá muito pequeno? Dá para ler? Tá. Esta repousará em sua própria clareza radiante e imaculada. Então, depois que todas as experiências de visões agradáveis e desagradáveis tiverem se dissolvido no espaço da própria consciência, porque agora vão surgir e vão cessar, a gente não vai estar mais embarcando, né, se identificando. Esta, a consciência, repousará em sua própria clareza radiante e imaculada. Quaisquer pensamentos e memórias que surjam, não se fixe a essas experiências, não as modifique ou julgue, mas permita que elas surjam enquanto vagueiam para lá e para cá. E vai surgir todo tipo de coisa. Coisa que você nunca tinha mais nem pensado nessa vida, né? Coisa lá da infância, né? E pode começar a vir, se a gente começar realmente a chegar junto à consciência substrata, memórias até de vidas passadas a gente pode acessar. Quando a gente atingir a consciência substrata, principalmente, né? Mas agora pensamentos de passado, coisa que nunca mais você tinha... Coisa que você prestou uma coisa, um livro, aquilo mais vem na sua mente, vem aquela coisa, vai começar a vir, né? Mas tudo que vir, a gente cessa, né? Ao fazer isso, o esforço envolvido na apreensão, lembra que ele foi falando que no começo tem um esforço, mas depois, à medida que a gente vai se familiarizando, o esforço vai diminuindo. Então ele vai dizer, deixa eu voltar aqui. Então, ao fazer isso, né? Deixando que tudo que surge vá se dissolvendo no espaço, né? Ao fazer isso, o esforço envolvido na apreensão vívida e estável, como no caso dos pensamentos apreendidos pela atenção plena tensa, ele desaparece, esse esforço desaparece por si só. Tal esforço faz com que a mente insatisfeita busque objetos mentais compulsivamente. Se você não estiver fazendo a prática corretamente, você vai manter um esforço. Com certeza. E aí a mente vai se movimentar mais ainda, porque é como se a gente estivesse aplicando a introspecção. Aí a gente vai gerando mais confusão, né? Mas como a gente está fazendo a prática corretamente, a tendência é o esforço ir cada vez mais se diminuindo, até desaparecer, né? Então, aí o esforço que a gente fazia antes, ou se a gente mantiver esse esforço, faz com que a mente insatisfeita busque objetos mentais compulsivamente. Algumas vezes, sentindo-se insatisfeita como se algo lhe faltasse, você pode se envolver compulsivamente com muitas atividades mentais, implicando concentração tensa e assim por diante. Então, quando o mestre fala sobre a consciência repousar em sua própria clareza radiante e imaculada, ele aqui não está se referindo a Rigpa. Neste contexto, os fenômenos estão ocorrendo no domínio da mente. Então, aqui, espaço da consciência significa o substrato. Precisamos ter cuidado com o termo imaculada, para a gente não pensar que é Rigpa que está surgindo, né? Então, no contexto do Dzogchen, o Dharmakaya é imaculado, a vacuidade é imaculada, a natureza de Buda é imaculada. E uma vez que tenha realizado completamente a base absoluta, que é Dharmadhatu, né, em união com o Dharmakaya, vai ser o Buda, trabalho concluído. No entanto, nós estamos aqui ainda no contexto disso, neste contexto ele se refere ao substrato, nós estamos em Shamatha ainda, que é imaculado no sentido mais limitado, de que nenhuma das aflições mentais grosseiras está se manifestando neste momento. Na verdade, elas estão apenas inativas, totalmente está se acalmando, né? Então, a gente não atravessou ainda, né? Mas a mente está muito mais calma. E isso faz com que, né, a nossa exige uma clareza, né? A Vipassana começa a surgir, né? Que o insight começa a surgir. Tem mais clareza surgindo, né? Mas ainda não tem liberação completa, né? Porque a gente não atravessou, não tem a realização da vacuidade, não atravessou para abrir.
Ainda assim, é maravilhoso essa experiência. Quando a gente está chegando no primeiro tipo de atenção plena, a atenção plena unifocada é uma experiência maravilhosa. Além de todos aqueles seeds que podem estar surgindo aí, né? Visões e seeds que podem já estar surgindo aí, né? Clarividência e tal. Então, tendo experienciado muitos dos fenômenos mentais agradáveis e desagradáveis mencionados anteriormente, né? Que a gente já viu a lista toda de nhanos e lá, você basicamente cobriu toda a amplitude da sua mente. Quando você agora está com essa atenção unifocada, você cobriu a amplitude, você está vendo a sua mente, desde o nível superficial dos processos mentais, facilmente detectáveis, passando por todo o caminho até a consciência substrata. Você está iluminando isso. Agora está ficando claro assim para você. A atenção plena está ficando cada vez mais clara, né? A mente está cada vez mais, a consciência está mais clara, os véus estão se removendo, né? Agora, esses fenômenos se dissolvem novamente no espaço da mente e a consciência repousa. Eles surgem e você apenas reconhece eles repousam em sua própria, né? Eles dissolvem novamente no espaço da mente e a consciência simplesmente repousa em sua própria clareza imaculada, a própria natureza da consciência. Então, quaisquer pensamentos e memórias que surjam, não se fixe a estas experiências, não as modifique ou julgue, mas permita que surjam enquanto vagueiam para lá e para cá. Então, embora você ainda não tenha atingido o Shama, ainda está na primeira, é só dos 4 tipos de atenção plena, mas está realmente na direção correta. Às vezes, agora, você pode até ter intervalos significativos onde nada se manifesta, nem visões ou emoções agradáveis ou desagradáveis. Você está só lá a consciência repousando no seu próprio lugar. Está experimentando a luminosidade, a clareza da própria consciência. Aí, permitindo então que se estabeleça, nesses momentos em que não tem movimentos significativos, né? Aí você pode ter intervalo significativo onde nada se manifesta, permitindo que a consciência se estabeleça com serenidade, num estado muito próximo da consciência substrato. As coisas se tornam realmente muito calmas. Depois do 6º dos 9 estágios mentais anteriores a Shamatha, que aqui ele está fazendo referência aos 9 estágios, né, da tradição Theravada, né? Então, quando a gente chega no 6º, aqui quando a gente chega atinge o primeiro estágio de atenção plena, a gente está chegando no 6º estágio dos 9, né? O caminho de Shamatha tem 9 estágios. Que é a atenção plena pacificada. O 9º, esse 6º é atenção pacificada. Depois tem atenção plenamente pacificada, atenção unifocada e equilíbrio da atenção. São os 9, né? Certo? E é isso. A gente cobriu o que eu queria cobrir para hoje. Foi terminar o capítulo. E a gente fechou o primeiro tipo de atenção plena, né? Como é que é a gente chegar nessa experiência? O que pode acontecer e as orientações dele, né? Então, já é uma experiência muito... E o segundo, que ele no próximo capítulo ele vai começar a falar do segundo. O segundo, que é a atenção plena manifesta, esse é que a gente pensa que está iluminado mesmo. Certo? O segundo. Então, cuidado. Ainda não é iluminação, né? Então, pouquinho, né? Então, só para vocês verem que esse caminho, nós estamos longe dele, certo? Para isso, o Lama vai dizer, a gente vai ter que tirar um tempo para fazer um retiro, para fazer realmente essa prática, para a prática sentar, de fato. Entende? Porque no dia a dia não dá para você... você pode chegar dentro dos 9 estágios de Shamatha, no 3º, 4º, no dia a dia. Se for considerar os 9, né, que é mais detalhadinho, assim, passo a passo. Mas para chegar no 5º, no 4º, no 5º, no 6º, 7º, aí tem que estar em retiro mesmo. Porque senão... Mas ele disse, se você reunir as causas e condições, tiver muita clareza do que vai fazer, já tem familiaridade, a prática diária é muito importante. A prática diária para isso é muito importante. Porque a gente vai se preparando, vai gerando as condições internas para fazer um retiro. Senão a gente não tem as condições para fazer. A gente vai começar, pode ter as condições externas, mas interna não tem. Não tem maturidade, não vai ter compreensão, vai ter dúvida, não vai ter confiança. E aí a gente não vai conseguir, vai gerar uma confusão e a gente não vai aproveitar esse tempo do retiro. E um tempo do retiro é um tempo muito, não é fácil a gente
Porque a gente tem compromisso na nossa vida, tem família, tem isso. Se a gente tirar 6 meses, 10 meses, um ano, a gente precisa ter muito mérito para isso, né? Para organizar tudo, deixar tudo ligado, tudo tranquilo, sem confusão, tudo, né? O dinheiro, tudo pacificado, corações aquecidos para poder ir. Aí você poder ir também tranquilo, sem estar lá resolvendo na cabeça vindo as broncas todas que deixou pendente, né? Então, mas você pode. É uma coisa factível, entende? 6 meses, um ano, Lama. 6 meses, um ano. Se você tiver maturidade já, 6 meses a um ano é suficiente para atingir chamada. Até menos, de repente, dependendo dos seus méritos, né? E da sua confiança. Mas a prática agora, a prática diária que a gente vai mantendo, e a compreensão da prática, e aí isso vai ser muito importante para o processo se descortinar. E pequenos retiros que a gente possa fazer para a gente já ir tendo a noção de como está a nossa mente, né? 10 dias, uma semana, 15 dias, e já vai tendo uma noção, assim. Maravilhoso também, entendeu? E a gente vai gerando os méritos. E aí, de repente, tudo se abre, né? E converge pra gente... Ou não. Mas aí também a gente fica muito feliz de estar nesse caminho. Aí a gente tá sempre todo dia rezando, lembrando, né? Que a gente tem as condições favoráveis, nossa vida humana preciosa. A impermanência, o karma, que se a gente morrer hoje, que a gente encontre o Buda Amitabha, Tara, o Guru Rinpoche. A gente reza, porque a gente não sabe nosso karma, né? A gente pode... Não dá pra gente fazer esse planejamento sem pensar na impermanência, né? Então, a gente se prepara para cada dia a gente dormir sem arrependimentos, porque se a gente morrer, a gente tá na melhor posição de mente pra gente ir, né? Certo? Aí a gente reza. Aí as práticas de Guru Yoga, né, de devoção, são bem importantes, assim, que é o nosso plano B, né? Plano B. Plano A é realizar diretamente, Dharmakaya, Rigpa. Mas plano B é rezar para Amitabha, é agarrar no pescoço do Lama, do Buda, seja quem for que nos movimente a nossa energia. É o Lama diretamente, então pensa no Lama. É Tara, pensa em Tara. É Guru Rinpoche, pensa em Guru Rinpoche. Seja quem for. A gente tá ali todo dia olhando, nosso altarzinho, nutrindo, cultivando, entendeu? Pra gente se lembrar. O meu lama falou isso mesmo. Falou assim, nessa vida, a iluminação, mas para a Terra pura você consegue ir. Exatamente, é o plano B. É. Plano A é a gente fazer o nosso esforço agora. Porque a gente, principalmente a gente que está encontrando esses ensinamentos do Dzogchen, não é por acaso que está encontrando esses ensinamentos. Não é por acaso. É nosso karma, é nosso mérito. Então, que a gente aproveite, porque pode ser que a gente não sabe também o nosso karma, né? A gente não sabe. Isso pode se abrir assim, ó. Pá! Entendeu? A gente não pode duvidar, porque a gente já tem o que a gente está buscando, né? Só está encoberto por nuvens. Pode ser que uma situação faça assim, imediatamente. Entendeu? Aí vai ser mais fácil a gente reconhecer, segurar e sustentar, né? E pode ser que isso aconteça no momento da nossa morte. Pode ser que a gente nem vá para a Terra pura. Pode ser que no momento da morte a gente reconheça a clara luz. E ó, partiu da Dharmakaya direto. Entendeu? A gente não tem que pensar que a gente tem que ir para uma terra pura, não. A gente tem que pensar que a gente já tem o que a gente está buscando. A gente já é Buda, né? Então, essa é a situação. Senão, a gente sempre vai estar se bloqueando. Talvez a gente nem lembre de ir para a terra pura. Entendeu? É isso aí. Pois tá bom, queridos. Vamos ficar aí. Vamos fazer a prece rapidinho de dedicação. Que a gente tá aqui, mas é isso mesmo, tá? Essa fase eu acho que tá sendo bem legal, a gente tava olhando para a prática, né? Porque aí, agora a gente tá ouvindo melhor, talvez a instrução, né? Tá ficando mais claro, né? Pois tá bom, então vamos fazer a dedicação aqui rapidinho, deixa eu achar aqui, aqui o arquivo. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres.
Sunandi Tanchizipani Tobnini Pedranam Panjeshim Keganati Balon Trupai Si Petsoledro Adroarsho. Vamos fazer só a prece longa vida do Lama Long Wallace, mas pensando em todos os nossos lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Então é isso. Então, queridos, obrigada pela companhia. Boa Muito prática para obrigada. vocês. Obrigado, Eu vou, quem quiser aquela cartinha me pede, eu vou botar no grupo a transcrição da prática de hoje, tá? O PDF. Tá. E aí você já tem Tá, o segundo. aquela que a Marcele falou, Mas tu né? me pede, vê se quer, eu vou mandar para quem me pedir, tá bom? Beleza. Tá bom. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite a Boa todos. noite.